Bem-vinda, Ilza. Boa noite. Boa noite, Ia. Boa noite, Alexandre. Eu cheguei atrasada hoje, tive um problema. Imagina. A gente está começando, né? Então, chegou na hora certinha. Tá ótimo. Muito bem, gente. Bom, estamos nós aqui para a gente relembrar, não é? Falando sobre caridade, não é? Passamos pelo item 10 do Evangelho, não é? Discutimos, conversamos, refletimos sobre a questão da caridade, não é? Hoje a gente já entende que a caridade é um pouco mais do que aquela caridade material que a gente sempre pensa, não é? A gente pensa em caridade, a gente sempre pensa em caridade material. E a gente conversou bastante sobre isso, não é? Então hoje a gente consegue entender, né, que a caridade vai desde um sorriso, um abraço, uma orientação, não é? Se colocar, como a gente veio falando, né, como a Tânia nos ensinou, a serviço, não é? Mas caridade também é caridade material, não é? Caridade também é alimentar aquele que tem fome, vestir aquele que não tem o que vestir, não é? Eu gosto muito e cito muito, né, o Betinho, sociólogo, que tem uma frase célebre, né? Ele foi a pessoa que criou o maior movimento de combate à fome no país, que se chama Brasil Sem Fome. E o Betinho dizia que quem tem fome tem pressa, não é? E ele tem razão, não é? E nesse contexto, né, nós terminamos o estudo da semana passada lendo o texto do André Luiz, Excessos e Você, não é? Pedi para que a gente refletisse um pouquinho sobre esse texto ao longo da semana, não é? Porque ele é um texto muito importante, não é? Eu, particularmente, gosto muito desse texto. Ele é, na verdade, um puxão de orelha a todos nós. E hoje eu queria começar fazendo a leitura completa mais uma vez, porque eu acho esse texto assim realmente muito importante, e depois a gente voltar para o miúde, não é? Eu queria saber se alguém poderia me ajudar e ler o texto, porque da última vez fui eu que li o texto, porque eu adoro o texto, eu quis ler o texto. Hoje tem alguém que poderia ler para a gente? Se ninguém quis... pode ler. Eu não vi você, Faustinho. Pode ler. Eu não vi eu? Olha eu aqui. Eu não vi. Eu achei que você não estivesse. Eu e os meninos, ó. Ai, os meninos. Viu? Aqui nós é dupla de 3. Ah, maravilha, você nunca fica sozinho, né? A dupla é eu e os meninos. E 3 é eu, o Antônio e o Felisberto. Então vai, Faustinho, lê para nós aí. Já arranquei o sorriso do pessoal hoje, tá bom, vamos lá. Vira aí, meu filho. Antônio, você está dormindo? Vira aí, senão eu não consigo ler. Oi. Você quer que eu viro? Tem certeza? Porque senão eu ainda não tenho assim, telepatia, aquele ponto assim, de visualizar tudo a longa distância. Capítulo 13, item 10. Amigo, Espiritismo é caridade em movimento. Não, gente, só um minuto. A gente está estudando agora o livro Espírito de Verdade, e a gente está no item 2, a gente já passou e já leu isso. Então agora a gente vai tá lá no livro de verdade, Antônio, o Espírito de Verdade, e a gente terminou lendo o texto exato, Excesso e Você, que é o texto do André Luiz, que se... Então, é isso que eu estava lendo. É isso que eu estava lendo. Então desculpa, gente, então sou eu que estou atrapalhado, me perdoe. Não, porque você viu o capítulo 13, item 10.
Foi isso. referência do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá certo. Perdão, Faustinho, vai em frente, desculpa. Fica, Antônio, ele bebeu muita água hoje, tem que dar um desconto para ele. Vamos lá. Amigo, estão me ouvindo bem? Perfeito, Faustinho. Amigo, Espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas e o objeto conservado sem aplicação no recesso da moradia explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhe sejam úteis em forças vivas do bem. Inúteis, Faustinho. Desculpe. Transfigure os apetrechos que lhe sejam inúteis em forças vivas do bem. Retire da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa e conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapato que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Devolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade e mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. Ofereça aos irmãos comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos. Ora na pátria espiritual, enviando aos que partiram maior contentamento com tal gosto. Renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês, cada dia. Previna-se hoje contra o remorso de amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Ajude a casa de assistência coletiva. Divulgue o livro nobre. Medique os enfermos. Aplaque a fome alheia. Enxugue lágrimas. Socorra feridas. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. Muito bem, obrigado, Faustinho. Antes da gente entrar no detalhe, vamos fazer um apanhado geral aqui, não é? Importante que a gente também faça, né, a correlação com o que a gente vinha estudando nas semanas anteriores do Evangelho, não é? André Luiz, não é, começa falando aqui da caridade material e toca, né? E toca no fundo do nosso coração, como todos os textos, né? André Luiz, Emmanuel, não é? Por que que toca? Toca porque aqueles que tiveram a chance na semana passada de voltar nesse texto e refletir um pouco, certamente foram visitar os próprios armários,
pelo menos os próprios armários, né? Para ver as coisas que estão ali, que a gente simplesmente não usa. E André Luiz aqui nos explica, ele não está pedindo, né, e ele não está dizendo, né, para que a gente faça doação material daquilo que a gente utiliza e necessita, mas sim dos nossos excessos. Parte muito importante aqui no texto, né, onde ele diz que os nossos excessos são as faltas de outros. Não é? Importante que a gente entenda, a gente vive num mundo capitalista. Não é? O nosso sistema é um sistema de acumulação de riqueza. Não é? É um sistema de concentração de riqueza. Não é? Por mais que, né, como a gente gosta de dizer, né, no mundo econômico, né, por mais que a economia cresça, não é? Cresce mais a concentração de riqueza. Não existe distribuição equitativa da riqueza no nosso planeta, não é? Então, os excessos de alguns é a falta, sim, dos outros. Né? Isso é fundamental que a gente entenda. O alerta que o André Luiz nos faz aqui, nessa primeira parte do texto, é exatamente essa. Não é? Lembremos que somos só depositários desses bens materiais. Não é? Lembremos que muitas das coisas que são inúteis para nós podem ser muito úteis para outros. Né? E é isso que André Luiz nos alerta. Na segunda parte, né, mais para o finalzinho do texto, né, ele volta com a questão da caridade, não só a caridade material, mas a caridade de se colocar a serviço, a caridade de auxiliar ao próximo. Não é? Quando ele diz ajude a casa de assistência coletiva, divulgue o livro nobre, medique os enfermos, não é? Aplaque a fome alheia, enxugue as lágrimas e socorra feridas. Não é? André Luiz, nessas palavras, não é? nesse texto, não é? Resumidamente, nos descreve aquilo que é a caridade. Né? É sim, e aqui é importante que a gente entenda, é sim a caridade material. Faz parte do nosso desenvolvimento neste planeta. A gente não pode imaginar que a gente vive num planeta de desigualdades à toa. Não é? Faz parte da nossa educação, não é, que a gente entenda, não é, que há alguém que precisa. Faz parte da nossa educação e do nosso desenvolvimento moral entender que é necessário ajudar ao próximo. Não é? Então, André Luiz aqui faz um resumo, não é? E tudo aquilo que a gente leu lá no item 10 do capítulo, que eu não me lembro agora, no item... É o item 10, Alexandre. Isso, do capítulo 13, né? Está resumido nesse texto de André Luiz. Não é? É importante que a gente reflita sobre essas coisas. Não é? Gosto muito de dizer, porque, no meu entendimento, todos nós aqui, pelo menos nós deste grupo, não é? Somos afortunados materialmente. Nós estamos na nossa casa, não é? Faustino está com o ventilador ligado para tentar, né, dar uma refrescada do calor, não é? Eu estou com ar-condicionado ligado, não é? Estamos todos nos nossos computadores, telefones, iPads, tablets, seja lá o que for, não é? Utilizando a internet, não é? Para estudar. Mas como a gente conversou na semana passada, aqui do lado, né, tem alguém passando fome.
Aqui do lado é aqui do lado mesmo, não é? A alguns metros de distância da gente. Aqui do lado da minha casa, não é? Na região da Avenida Paulista, em São Paulo, tem gente dormindo na rua. Gente descalça, que não tem o que vestir. Aqui do lado tem gente passando fome, mas aqui do lado também, né, tem os serviços assistenciais, daqueles que se colocam a serviço, né, e vão distribuir o alimento todo dia aqui. Aqueles que passam distribuindo roupas, cobertores, a esses nossos irmãos que estão por aqui do lado sofrendo. E é assim em todo lugar. E é assim em Campinas, e é assim lá em Barão Geraldo, que eu frequento, e é assim em Paulínia, né, onde a gente frequenta. A gente pense e reflita sobre essas coisas, não é? Sobre a nossa situação, não é? E aqueles que mais precisam, não é? E que a gente não se deixe, não é, no dia a dia, se levar por esse sistema nosso, não é? Que é um sistema enraizado nas questões materialistas, não é? Onde todos buscam, né? Não é verdade? O sucesso material, né? A acumulação de riqueza e o conforto. Não há nada contra isso, não é? Todos nós temos que trabalhar exatamente para isso. Não é para ter uma casa, não é? Para que a gente tenha conforto, para que a gente possa fazer uma viagem nas férias e descansar. Não há problema algum, não é? O problema está quando nós temos os nossos excessos. Eu gosto muito do exemplo do guarda-roupa. Eu fui olhar o meu, viu, gente? Eu fui olhar o meu. E dei uma esvaziada depois da aula passada. Porque a gente não se dá conta, muitas vezes, não é? Eu gosto muito do exemplo do guarda-roupa, porque a gente vai colocando as coisas lá dentro, as coisas vão se amontoando, né? E a gente não percebe, né? Que às vezes a gente tem lá algo que a gente não usa há anos, não é? Tá lá, empoeirado, né? E do outro lado da rua tem alguém que precisa. Então eu queria começar o nosso estudo de hoje com essa reflexão. Queria abrir para vocês me ajudarem, para dizer o que vocês gostaram do texto, né? O que vocês acharam. Por favor, Nilza, fica à vontade. Esse texto é um texto que mexe muito com a gente, porque é uma das, não só pela caridade, né? Mas é pela dificuldade nossa do desapego que a gente tem. Às vezes, como você disse, no guarda-roupa, eu fui olhar meu guarda-roupa, sim, mas eu já tinha doado muita coisa com aquele negócio lá do Rio Grande do Sul, eu aproveitei, porque eu falei, gente, por que eu estou guardando tanta coisa e gente lá não tem nem onde ficar, né? E mandaram muitas coisas. Aí eu estou fazendo de tudo para ser minimalista em tudo. Eu não gosto de ter excesso mais, porque ainda mais que a gente já está arrumando a malinha da gente para ir já, né? Então a gente não quer deixar as coisas, não deixar as coisas muito difíceis para os outros também. Porque pensa bem, os outros têm que arrumar as tranqueiras todas que você deixar. Livro na prateleira, sapato. Sapato mesmo eu tento não comprar muito mais. Toda vez que eu vejo alguma coisa, isso aí faz tempo que eu faço. Eu tô precisando disso mesmo? Eu tenho essa mania. Será que eu preciso disso? Porque às vezes você compra uma coisa que você não precisa, né? E então eu compro mesmo o necessário, mas essa coisa de ajudar, mas o desapego que eu tenho, ou o apego que eu tenho dificuldade em desapegar, eu vou ser bem sincera, eu tenho uma dificuldade muito grande.
como eu gosto de fazer muitas coisas, tipo costurar, pintar, bordar, etc, etc. Eu tenho um quartinho que tem muita coisa. Muita coisa. Eu tento sempre ir doando coisas, mas aquilo que eu guardo é para eu fazer um artesanato, etc., uma caixinha de não sei o quê. E quando você vê, você fala, será que eu estou precisando guardar isso? Por que eu não dou para tecido para fulano costurar, o outro? Aí você começa a fazer as perguntas para você mesmo, né? É um apego. Todos nós temos que fazer essa pergunta, porque todos nós temos um certo apego em alguma coisa. Que a gente precisa resolver esse apego. Mas é difícil. Eu vou falar a verdade. É difícil. Não é fácil, não. É difícil, é difícil. E faz parte ainda da gente, né? É por isso que a gente está aqui nesse planeta, né? E eu acho que a gente tem a chance, né, de estar numa casa espírita, de participar de grupos de estudos, exatamente para a gente poder refletir sobre essas coisas. Não é? Eu, por exemplo, me dei conta, eu ando de moto, não é? Eu e o Faustinho, nós somos motociclistas. E eu me dei conta, não é, que eu tinha aqui 2 jaquetas que eu não usava, uma bota que eu não usava, umas camisetas de ciclismo, e eu tenho aqui as nossas assistentes que nos ajudam em casa, que têm os filhos que são motociclistas, né? Então, o que aconteceu? Essa semana, depois que eu li o texto, eu peguei as 2 jaquetas, peguei as camisetas, peguei as botas, elas ficaram felizes da vida, eu fiquei feliz da vida, né? Então, é importante porque a gente tem essas coisas, né? A gente tem esse apego mesmo que você falou, algumas coisas, e a gente precisa entender, não é? Que, olha... Tem uma roupa, né, que você lembra. Essa aqui foi minha mãe que fez para mim. Fica guardando aquilo. E não, isso aí é ruim também. Isso aí também é ruim. Porque, é porque minha mãe fez e fica guardando aquela coisa 200 anos. Então, é um apego à pessoa, né? Que a gente transfere para um objeto, sei lá. Pelo menos é isso que acontece às vezes comigo. Às vezes eu tenho um vestido que eu já não vou usar mais, mas aquele vestido me lembra uma coisa muito boa, né? Aí isso não é bom, né? Isso não é bom. Mas é que nem você falou, quando a gente doa, é uma coisa tão boa que vem pra gente, que parece que faz uma troca de energia. A energia tem que fluir, né? É isso que a gente sente, né? A doação. E eu tento pensar assim, sabe, Nilza? Tento pensar assim, bom, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer, não é? Uhum. E a gente sabe que quando a gente morrer, a gente vai deixar tudo isso para trás. Não é? Exatamente. Porque ninguém vai carregar nada. Então eu gosto muito quando... Só um minutinho, gente, aqui, deixa eu responder meu filho, que ele tem uma questão aqui, tem uma questão de saúde aqui. Tá. Da Vai lá. Não, eu vou continuar aqui. Tá. E como o Antônio falou outro dia, que meu marido fala, você não vê no enterro um caminhão de mudança. Então, o que acontece? A gente precisa começar a lembrar disso com mais frequência, sabe, Nilson? Né? Então, a gente precisa, eu sei que é muito difícil, mas começar o exercício. A gente começa pelas pequenas coisas, né? Outro dia eu estava conversando aqui com a Tatiana e a gente estava falando sobre essas coisas, né? Por exemplo, o apego que meus pais mudaram claramente, mas menina, foi um sofrimento, porque foi a casa onde os filhos cresceram, foi a casa, e eu tive que ir até lá, né? Porque meus pais saíram de uma casa que tinha escada, eles já estão com muita idade, né? Se meu pai caísse na escada, ele já morria, né? Então, assim, eu tive que ir até lá, Santa Cruz, e falar, gente, é só uma casa.
os seus filhos, o importante é onde está, né, tem aquela música bonita que a Rô canta, né, que a felicidade está onde está o nosso coração. É Não é? verdade. Então, eu tive que até lá, Nilza, para sentar com eles, tá? E são espíritas, viu? Nós somos espíritas. Não, são espíritas, né? Já frequentaram o cantinho por muitos anos, para dizer para eles, gente, o que é isso? Só uma casa, não é? Vocês vão criar a felicidade lá para onde vocês escolherem, eles escolherem ir para um apartamento menor, tudo. A gente vai continuar visitando vocês, os netos vão vir aqui, os filhos vão vir aqui, tudo vai vir aqui. Fica a história e as recordações, as boas histórias e as boas recordações, dadas no nosso coração. De resto, é só uma casa. Isso, eu imagino, porque na minha família aconteceu mais ou menos a mesma coisa, tem parentes e com esse negócio de apego ao lugar, né? A casa, a chácara, não queria sair da chácara, a pessoa ficou velha, doente, não conseguia mais cuidar da chácara, e ficou uma dificuldade, minha irmã, meu cunhado, tinha só um filho, e foi ficando difícil. O pai foi, morreu, depois a mãe foi o pai, depois foi a mãe, e ele sozinho naquela chácara enorme, ficou uma situação tão difícil, porque não queria desapegar, porque não queria vender. Então vende, vai morar num lugar pequeno, mas aqui era meu, sabe? É um negócio muito difícil, é difícil. Mas eles não são espíritas, entende? Eu falava assim, mas gente, vamos ser felizes, vamos viver a vida, né? Mas é isso. Mas Desculpa falar, irmã. Não, Nilza, é importante esses depoimentos, não é? Porque todos nós temos essas coisas. Então, que a gente vá fazendo esse exercício com as pequeninas coisas, não é? Com as coisas que a vida vai nos colocando à nossa frente, não é? E aprender com esses exemplos, não é? Aprender a não sofrer pelas coisas materiais. E eu acho que o próximo passo, que é o passo importante, não é? É entender, não é, que nós que somos materialmente afortunados, quando a gente abre mão apenas dos nossos excessos, a gente consegue fazer um bem danado àqueles que não são afortunados como nós. Isso eu acho fundamental. Faustinho, você levantou a mão e baixou a mão. O que aconteceu? Eu levantei e aí eu baixei para deixar você continuar falando. Não, fica à vontade, Faustinho. Vamos lá, é bom quando a gente participa. Então, com isso tudo, a gente tem que lembrar também que nós estamos tendo um tempo de preparação para o nosso retorno. Talvez vocês vão achar assim que é meio rude o que eu vou falar, mas é uma coisa que não é que tem que haver preocupação, mas tem que dar uma atenção razoável para esse ponto. E esses, com relação ao desapego, Bezerra de Menezes deixou escrito que uma das coisas que é mais complicado para quem retorna ao plano espiritual, 3 itens que eram muito importantes. O primeiro deles era o apego às coisas materiais, que muitos que retornavam causavam muitos problemas porque não queriam se desligar da casa, dos objetos pessoais, de ferramentas, de amigos, de utensílios, de uma série de coisas. E isso causava, quando o espírito retorna ao plano espiritual, ele não consegue se desvencilhar. Isso causa nele um apego que a espiritualidade, muitas vezes, tem que usar, como é que eu vou dizer, métodos diferentes para poder auxiliar esse espírito como se libertar disso.
A segunda coisa que é problemática é com relação à comida, ao alimento. E a terceira coisa que ele fala, se eu não me engano, são as dores causadas pela herança que se deixa. Né? A pessoa desencarna, aí deixa lá, e o espírito começa a sentir aquela vibração da família toda brigando. Ah, eu quero isso, ah, eu quero aquilo outro. Não, isso é meu. Não, não, isso não é teu, não. Eu tenho direito, porque eu sou mais velho. E aí fica aquela briga danada. Mas é uma coisa também que os espíritos que eu trabalho com eles, né, que são aí os meus amigos, desde 2018, comecinho de 2019, eles vêm preocupados com isso. E sempre deixaram isso, que a gente precisava começar a preparar as pessoas para o retorno. Porque quando ele fala que o espiritismo é a caridade em movimento, não é essa caridade de você, como você falou, Alexandre, eu tenho 2 macacões, eu tenho 2 jaquetas, 2 calças, 2 botas e tal, será que eu preciso disso? Será que eu não preciso? Bom, eu tenho roupa sobrando, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho... Isso é uma coisa. Mas a caridade em movimento é a caridade que a gente tem que fazer para conosco primeiro, que é a caridade de não converter o próprio lar em museu. O que é isso? É se libertar. Porque quando você vai no museu, o que a palavra museu te lembra? Passado. Acontecimentos do passado. Então você chega lá, você vê todas aquelas figuras, né? Ou aviões, ou armas, ou história do país que você vive, história de alguém importante. Você vai na biblioteca de São Paulo, lá você encontra lá obras de todo mundo. Aí você entra na casa do Chico, onde fizeram o museu dele, o que você sente lá dentro? É uma vibração totalmente diferente. Então, a caridade em movimento é essa caridade que a gente tem que fazer dentro da gente. E não é só, eu vou doar porque está sobrando. Não. É realmente, porque como a Nilza falou, ela tem um monte de coisa lá que ela usa para costura. Eu também tenho um monte de coisa aqui de ferramenta que eu uso para fazer uma manutenção dos bicos, mas é uma coisa muito pessoal isso, né? Porque quem que vai usar isso? Então, chave de fenda, essas coisas, tranquilo, você acha quem precisa. Mas eu não tenho mais coisas. Mas o que a gente tem lá? Eu, por exemplo, tenho muito resto de equipamento. Então, tem um pessoal que faz descarte disso, que se aproveitam para vender, mistura junto com plástico, desmancha. Então, eu faço descarte. Então, tem um senhor lá que chama pastor, ele passa na casa da minha mãe todos os sábados ou na sexta-feira e leva lá 4, 5 sacos de coisa que as meninas deixam e mais as coisas que eu coloco. Teve um tempo em que isso ficou acumulado demais. E isso prende a gente dentro do coração. Então, essa caridade em movimento não é só a caridade de doar, é a caridade de se libertar disso. Né? De realmente entender que isso não lhe faz falta. Você não precisa. Porque quanto antes a gente começar a fazer isso, mais fácil vai chegar na hora do desligamento. Né? A gente tem exemplo aqui em casa que a mãe da Beth, por exemplo, ela não consegue se desligar da casa dela.
Ela vem passar o final de semana aqui, ela fica triste, porque ela não está na casa dela, mas ela não pode ficar sozinha. 87 anos, se acontece alguma coisa, como é que fica? Mas ela insiste que quer ficar na casa dela. Então, esses apegos acabam se tornando sofrimento depois. Porque a gente pensa no hoje. A gente pensa no hoje. Mas a gente não pensa no amanhã. Né? A Nilza falou assim, que o marido dela fala que você não vê ninguém com caminhão de mudança. Né? No velório você não vê lá. Mas eu vou levar minha moto junto. Até parece, né? Interessante a forma com que você está colocando. Eu acho que sim, complementa bem. A André Luiz aqui está realmente falando da caridade material, né? Que aqui ele vai, inclusive, dando os exemplos depois. Não é? Mas eu tenho um ponto de vista parecido com o seu. Eu acho que a gente precisa aprender, sim, a fazer a caridade. Agora, eu particularmente, já vou abrir para você, Antônio. Eu particularmente acho, tá, essa é a minha opinião, tá, do Alexandre, não é? Que todos nós temos a tendência, não é, a ter mais do que necessitamos, tá? Eu particularmente acho. Eu particularmente não conheço ninguém, não é, que tenha, né, padrão de vida né, tranquilo, tudo, que não tenha mais do que precisa, não é? E eu vou citar mais uma vez a música do John Lennon, né, que chama Imagine, que eu gosto sempre de falar, que ele diz numa frase que é o seguinte: imagine todos nós, não é, compartilhando as coisas do mundo, não é? Então eu fico, às vezes né, eu gosto muito de música e eu fico prestando atenção, né, nas letras, nas músicas, e algumas me tocam, e essa música particularmente me toca, né, porque ele é uma música, olha, não é uma música espírita, o cara não era espírita, mas olha, se você pegar a música, você fica assim, né, ele imagina um mundo, né, onde todos compartilham o mesmo mundo, onde não há religião, né, todos se ajudam, todos, é uma coisa muito bonita. E então, eu particularmente tenho essa opinião, tá, Faustinho? E eu acho que um dia todos nós vamos entender, né? Porque quando a gente pega, inclusive, os relatos, né? Por exemplo, do nosso lar, né? Vamos lá no livro, né? O nosso lar. Não há luxo, não é? Todos trabalham, não é? Todos têm uma casa, é claro, né? Mérito, aquela coisa errada toda. Mas quando a gente lê, eu pelo menos, quando eu li a imagem que eu tinha, era de um lugar, né, singelo, não é? Simples, simples, não é? Porque nós precisamos de muito menos do que aquilo que a gente tem para viver, sabe, Faustinho? Aqueles que obviamente têm condição. Não é? Mas essa é uma opinião minha. Mas eu compartilho com você. Eu acredito que realmente a gente precisa começar conosco, não é? Começar conosco. Olha, eu tenho umas coisas para doar aqui, eu quero oferecer para vocês. Tem um monte de pomba amargosinha aqui que eu tô. Se vocês quiserem, eu arrumo quantas vocês quiserem. Porque, olha, e tem também uns sabiás aqui que estão. Rapaz, eles abrem buraco nos vasos só para comer as coisas, e arranca pé de alface, arranca pé de couve, arranca rosa. E olha, é impressionante. Se vocês quiserem, eu dou. Tá? Assim, de coração mesmo. Fausto, fica tranquilo, Fausto. Separei 5 maritacas para trocar com você. Não, se quiser maritaca, eu tenho também. Não, maritaca eu também tenho.
Gente, vamos voltar para o nosso estudo. Antônio, você levantou a mão. Você quer comentar alguma Levantei sim. coisa? Eu levantei sim. Tem um ponto, assim, esse texto, ele tem, vamos dizer assim, uma abrangência que a gente pega assim no superficial, né, voltado a essa caridade material, mas ele dá início a uma reflexão interna. Uhum. Vou pegar essa frase aqui. O desapego começa das pequeninas coisas. O objeto conservado sem aplicação no recesso da moradia explora os sentimentos do morador. Que sentimentos? Né? Algo para a gente pensar. Então, aquilo que eu tenho em excesso da minha casa gera que tipo de sentimento que eu preciso trabalhar? Esse é um ponto. Quer ver outra coisa que ele coloca mais à frente? Só um minutinho. Nós vamos voltar no miudinho A semana que vem. verdadeira morte começa na estagnação. Que morte é essa? Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Essas três fases, precisamos pensar um pouquinho, né? Precisamos pensar um pouquinho. Então, André Luiz está mostrando para a gente, fala assim, começa com as pequeninas coisas. É isso. O Faustinho citou o exemplo da sogra dele, que tem, você citou a questão dos seus pais, né? E a gente vê como é difícil a gente ir se desligando da vida material, a vida terrena. E a gente precisa começar esse exercício, porque a gente se apega ao corpo também. E o desencarne, ele é átomo a átomo. É um negócio bem delicado. Eu estava pensando nessas três fases, acho que não vai dar tempo de aprofundar nisso agora, né? Não quero te atrapalhar, eu sei que você tem o seu finalzinho aí, às vezes você fica meio nervoso, então eu vou andar um pouquinho mais rápido. Mas é algo, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho nessas três frases. Eu não vou entrar nesse detalhe para não tomar tempo, tá, o Alexandre? Então fica para a gente pensar. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Eu achei isso aqui interessante para pensar. É isso. A gente vai voltar no detalhe na semana que vem, tá, Antônio? A ideia hoje era que a gente, como na semana passada a gente só fez a leitura do texto, era que a gente explorasse desse ponto de vista maior, com todo mundo dando a sua opinião, não é? O seu entendimento. E aí a gente vai voltar em cada um desses pontos que você citou, que são muito importantes, não é? Que são muito importantes. Porque é um texto que realmente faz com que a gente, não é, reflita sobre a questão, né, da nossa vida terrena, né, da nossa encarnação, não é? E a maneira com que a gente age, a maneira com que a gente se porta, tanto pensando no processo de desencarne e na morte, como pensando, não é, nas nossa, na nossa dia, na nossa vida, nos nossos compromissos, não é? E, bom, todo mundo que está aqui porque quer melhorar, não é? Não é isso que a gente está fazendo, né? A gente não está discutindo, né, e conversando e fazendo leituras e estudos desses livros tão importantes porque a gente está querendo, né, se desenvolver moralmente, não é? Então, eu acho que esse texto, ele, para as duas coisas, ele é muito importante, não é? Para que a gente comece a se preparar, mas para que também, né, enquanto a gente está aqui, que a gente possa, de certa forma, né, ter um comportamento
não é? Que vai em linha com o Evangelho. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos estudando Evangelho, não é? Então, isso é fundamental nesse texto. Né? Alguém mais gostaria de... A gente ainda tem alguns minutinhos, Antônio, você não precisava ter sido tão rápido, tá vendo? Alguém mais quer complementar? Eu ia falar Vamos? é a Nilson. Eu ia falar sobre o que o Antônio falou a respeito, né, que o desapego começa das pequeninas coisas, né? E aquele objeto conservado sem aplicação, ele explora, né, o sentimento do morador. E era exatamente o que eu estava dizendo, né? Às vezes você guarda as coisas, por exemplo, você tem assim, não, mas eu não estou acumulando, né? Eu estou guardando algo que eu vou precisar. Então eu fico me questionando, né? Mas aí, porque é isso que a gente tem que fazer mesmo. Aí eu falo assim, mas por que eu estou guardando para fazer? Mas será que eu preciso fazer tanto objeto? Por exemplo, com as crianças, né? Agora eu estou participando na evangelização dos bebês, né? Das crianças de 0 a 3 anos. Aí eu fico pensando, vou levar o recorte de papel, objeto, então eu fico fazendo todas essas coisinhas. Mas um dia eu escutei assim na minha orelha, mas eu preciso fazer tanta coisa. Eu acho que, de repente, tem hora que você quer fazer tanta coisa e você não faz nada. E você só precisa fazer algo que está no seu coração. E foi o que eu escutei. Não tem nada para levar, não deu nada para você fazer, leva o seu coração. Aí, depois disso, eu fiquei pensando, a gente tem muito orgulho, muita vaidade em querer fazer muita coisa bonita. É uma coisa da gente isso. Então, quer fazer objetos para alegrar a criança, né? Vamos dizer assim, eu vou fazer isso, uma historinha, eu quero fazer uma coisa mais bonita que eu puder, mas isso é uma vaidade minha. Está sendo uma vaidade. E é aquilo que eu questiono. Que é isso que o Antônio falou aqui nesse pedacinho, que a gente tem que explorar o sentimento. Explorar o sentimento da gente. Porque, no fundo, existe a vaidade, existe o orgulho, existe tanta coisa que atrapalha a vida da gente dentro desse contexto aí do desapego, né? Então, você não precisa, que nem eu, no ponto em que eu estou, né? Eu estou dizendo porque eu já estou dobrando o cabo da boa esperança, eu já estou arrumando minhas malinhas. Então, eu falo, por que eu vou ficar guardando tudo isso? Eu levo o básico daquilo que eu tenho no meu coração, que talvez eu vou fazer muito mais do que com os materiais de tal, guardando, que isso é coisa da minha cabeça, eu estou querendo guardar. Falei demais, desculpa. Imagina. Vocês nunca falam demais, gente. É sempre bom quando a gente participa, não é? Mas muito bem, né? A gente já está nos minutinhos finais. Então, no plano que eu tinha montado para o nosso estudo, era realmente a gente hoje poder conversar, papear, não é? Falar um pouco de uma forma mais geral sobre o texto. Não é? Na semana que vem, a ideia é que a gente comece a entrar nele no miudinho e que a gente passe ponto a ponto, não é? Frase a frase, tudo aquilo que o André Luiz nos passa aqui nesse item. Lembrando que é fundamental que a gente, se vocês puderem, ajuda muito, né? Que a gente possa, que vocês possam, talvez reler o texto ao longo da semana, uma vez, um pouquinho sobre, né, sobre o que André Luiz está nos dizendo, porque assim a gente enriquece ainda mais os nossos estudos na próxima semana, tá bem? Alguém está morrendo de vontade de fazer a prece de encerramento do nosso estudo e início do próximo? Para me ajudar? Alexandre, eu posso fazer. Eu não faço bonito que nem você, mas eu faço, tá? Imagina, faz bem demais.
Obrigado, Nilza. Pode fazer. Te agradeço. Então, vamos agradecer esse momento que a gente estivemos juntos, né, aqui, virtualmente ligados no coração, aprendendo mais um pouco sobre o Evangelho de Jesus e agradecendo a disposição dos nossos amigos que sempre estão aqui com muito carinho, muito amor nos ensinando. E assim, agradecemos também a Jesus, o Pai, amigo, e pedindo para Ele, nesse momento, a equipe espiritual da nossa casa, nosso cantinho, que nos ampare, nos proteja no nosso caminho e que possamos, no próximo estudo, continuar esse mesmo aprendizado e muita luz, muito conhecimento, e assim nos despedimos com a oração do nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e justiça. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos habitados. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, e perdoa, Pai, as nossas ofensas e dívidas, na mesma medida que perdoamos nossos ofensores e devedores. Não nos deixes entregues à tentação e livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Gratidão. Muito bem.